Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Já estamos nos itens finais da obra que nos propusemos a estudar, que é o finalzinho da parte que se denomina São Chegados os Tempos, ou Os Tempos São Chegados. Então, na nossa caminhada, iniciamos com a introdução, onde aprendemos o momento em que o livro foi produzido, o motivo pela qual ele é o último dentre os 5 principais a ser publicado. Tratamos aí dos atributos divinos, estudamos a gênese planetária, estudamos sobre a modificação mineral pela qual a Terra passou, surgimento dos seres vivos, primeiro com as plantas, depois com os animais e, por último, com os seres humanos. E depois nós estudamos o desenvolvimento dos 3, do vegetal, do animal e do hominal. Depois que terminamos de estudar essa parte que diz respeito ao início da vida e de como a Terra chegou ao estado em que se encontra, habitável, com ar puro, com condições de abrigar a vida de seres complexos, como somos nós estudamos os chamados milagres. E aí foi um banho de fluido, verdadeiramente, porque nós tivemos que entender, a gente fala tanto em passe magnético, vibração, prece, bons pensamentos, pensamentos negativos. E aí, quando a gente entra nessa parte, a gente estuda sobre os fluidos, entende melhor o que acontece na prática. Por que a gente, às vezes, troca um pensamento ruim, eu chego até a trocar alguma rispidez com alguém, e muitas vezes a gente fica poluído, eu acho que o termo correto é esse, é por causa dessa troca negativa. E o mesmo motivo, por outro lado, quando a gente faz uma visita agradável, tem uma boa conversa, que a gente troca bons fluidos, e a gente sai renovado de uma conversa aí com um amigo, parente amado, ou mesmo depois de a gente fazer uma prece. E aí a gente estudou também sobre as faculdades mediúnicas, especialmente as faculdades mediúnicas de Jesus, que tinha elas de uma forma muito desenvolvida, tão desenvolvida que a gente não conseguiu entender o que estava acontecendo ali. Então, atribuímos aquilo a fenômenos sobrenaturais. Mas aí Kardec, junto com os espíritos, nos explicam, nos ensinam que são fenômenos totalmente naturais, em que em outras escalas, escalas muito inferiores, obviamente, muitos de nós conseguem ter uma dupla vista, um desdobramento, dentre outras faculdades que a gente aprendeu quando passou pelos milagres de Jesus. Depois a gente entra na terceira parte, que é sobre as predições. Aquele momento que a gente consegue entender, e isso era uma coisa que eu nunca entendia, a tal da antevisão. O espírito ver alguma coisa e falar, olha, vai acontecer isso. Isso não entrava na minha cabeça. E entrou, depois que a gente estudou junto aqui. Porque eu entendi o que acontece. Entendi racionalmente o que acontece. Inclusive, estou assistindo a série sobre Chico Xavier, e o Chico Xavier fez, pelo menos pelos relatos ali das pessoas que são ouvidas, algumas predições, porque os espíritos, Chico vivia batendo papo com o espírito, muitos espíritos evoluídos, eles falavam, ó, vai acontecer mais ou menos assim, mais ou menos assado, porque eles conseguiam ver para onde caminhava a humanidade, eles conseguiam enxergar as telas mentais das pessoas que estavam por ali, por isso, conseguiam predizer algo. Mas sempre lembrando que as predições dos espíritos, e dos encarnados também,
estão sujeitas ao livre-arbítrio, né? Então, é aquele exemplo de vamos marcar um café, né? Ele pode perceber que eu estou querendo marcar um café, ver minha tela mental, mas esse café está sujeito ao livre-arbítrio, então ele pode ser mudado, pode demorar mais, demorar menos. Mas a predição divina, essa não tem jeito, porque Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Nós estudamos lá na introdução quando falamos dos atributos divinos. Então, ele consegue organizar o que vai acontecer, e isso se dá através das leis naturais. E uma das leis naturais, que é a que nós estamos estudando, é a evolução, não só individual, dos espíritos, nós espíritos, né? Mas também a evolução coletiva. E essa evolução coletiva se dá no aglomerado de espíritos em determinada orbe, determinado planeta. No nosso caso aqui no planeta Terra, que já evoluiu de um estado primitivo e que agora está em fase de transformação para um mundo de regeneração. Transformação essa que, segundo Kardec, se opera desde a época dele. Então, nós estamos em transição desde 1860, mais ou menos. Vocês imaginam que reforma demorada que é essa, né? Aos nossos olhos pequenos, demora demais. E junto com essas mudanças, a gente passa por atribulações, né? Por momentos difíceis. E aprendemos aqui, ao estudar que são chegados os tempos, que essas mudanças não são mais como se deram na Gênese, que nós estudamos lá, né? Movimentação de água, formação de montanha, resfriamento, aquecimento. Agora, a Terra passa pela mudança moral. E essa mudança moral vai ter ali as atribulações, os embates, no campo das ideias, com as novas gerações, que vão trazendo ideias novas, ideias progressistas, né, de mudança, de melhora, fundadas no conhecimento moral. Então, para isso, a gente precisa abalar as nossas estruturas, a gente precisa abalar os sistemas que a gente implantou. Por isso que a gente está em constante mudança, né? Nós mudamos a forma de se organizar, nós mudamos as nossas leis penais, as nossas leis civis. Cada vez mais a gente está dando mais atenção ao combate ao preconceito de todo tipo, né? Seja o preconceito da etnia, local de nascimento, questões físicas, o preconceito de gênero. Então, tudo isso a gente está combatendo cada vez mais, porque isso é progresso moral, né? É não separar as pessoas. Porque, como a gente estudou aqui, a base dessa mudança está na atitude fraterna. E na atitude fraterna, não tem espaço para ninguém ser melhor que ninguém, né? O bonito não pode ser melhor que o feio, né? O nasceu em determinado local não pode ser melhor que o outro. Isso não é um conhecimento, isso não é um entendimento fraterno. O entendimento fraterno é aquele que vê todos em igualdade, né? Que é essa visão que a gente tem que ter, porque somos todos espíritos, e cada hora a gente encarna de um jeito aí. Bom, nós estamos no capítulo 18, e hoje nós vamos para o item 29. Capítulo 18, item 29. Eu vou compartilhar minha tela e vou lembrá-los que, de acordo com o princípio fraterno, nós estamos numa mesa redonda, então todos podemos participar, nos manifestar, dar pitacos, concordar, discordar, nós estamos estudando junto, como tem que ser a doutrina espírita. Muito bem, então vamos lá. Se quiserem, me interrompam sem dó nem piedade. Item 29. Não se deve entender que, por meio dessa emigração de espíritos, sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores
todos os retardatários. Só dando um gancho aqui, vocês se lembram que quando a gente estudou que o planeta passa por evoluções, quando é finalizada, né, quando está acontecendo essa evolução, os espíritos retardatários, que se recusam a melhorar e acompanhar o progresso coletivo, eles sofrem uma emigração, eles mudam de um planeta para outro, né? Então, quando a gente se tornar um mundo de regeneração, aqueles espíritos que não quiserem acompanhar essa evolução, eles vão ser enviados a planetas que estão no nível deles, nível de provas e expiações, né? Muitos deles, inclusive, vão ajudar no progresso desses outros planetas, né? Imagine um de nós hoje, no estado que a gente encontra, com os conhecimentos que nós temos, a gente emigrar para um mundo que acabou de evoluir do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, né? A gente que já viveu aqui, ó, com chuveiro quente, ar-condicionado, telechamada, a gente vai chegar lá cheio de ideia, né? A gente vai ajudar nisso. Mas nesse ponto, Kardec está falando que nem todos, e isso é muito importante, nem todos os retardatários vão ser enviados a planetas inferiores. E por quê? Olha que interessante. Ele diz o seguinte: muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. Ou seja, muitos de nós que estão com os pensamentos retardatários ainda, nós estamos tendo esse pensamento por influência dos demais. O que está acontecendo é que muitos de nós não estão tendo forças para praticar a mudança. Se estivessem numa situação melhor, mudariam. Eu vou dar um exemplo. Imagina uma sala de aula. Então, com 20 alunos. Aí lá tem 15 bagunceiros. Imagina a dificuldade dos demais para estudar. Muitos vão ceder à bagunça. Ah, já não estou conseguindo ler aqui mesmo, prestar atenção na professora, vou jogar aviãozinho e vou cutucar o menino do lado. Então, muitos vão na onda, vão sofrendo essa influência. Se a gente retira esse aluno e leva para um mundo melhor, um mundo mais evoluído, para uma sala em que a maioria estuda, ele talvez consiga acompanhar o estudo, por influência da maioria estar estudando. Então é isso. Então muitos de nós estão cedendo, aqui como eu grifei, ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. A Ana está pedindo licença aqui para sair, para comemorar uma festividade. Fica à vontade, Ana, depois você olha no YouTube lá. Aproveita bastante com seus familiares aí. Então, Kardec diz, ó, nesses, a casca é pior que o cerne. O cerne é o interior. Então, nesses que estão sendo influenciados pela maioria, eles aparentam ser retardatários, mas lá dentro eles têm uma força grande para mudar. Então, em vez de mandar esses que estão sendo arrastados pela maioria para mundos inferiores, eles vão voltar para cá, para a Terra. Mas aí, vocês lembram que quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, que o mundo de regeneração, o mal existe, mas ele não é maioria. E aí a gente consegue ter uma influência maior. Pense, para a gente poder entender bem isso, o quão é difícil educar um filho, porque há muita influência negativa. E lógico, né, o filho também traz as suas influências. Então a gente tem que, eu não posso dar meu telefone com acesso à internet na mão da minha filha, de jeito nenhum, né, porque tem muita coisa ruim aí. Então, como a maioria do mundo de provas e expiações, a maioria
que prepondera, né? O que prepondera é o mal, muitos acabam indo, que a gente chama aqui de Maria vai com as outras, entendeu? Acaba acompanhando a turma. E aí Kardec diz, ó, uma vez, uma vez subtraídos à influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos. Então, é aquele caso, assim, quando a gente sai do mundo material, dessa influência pesada do mundo material, a pessoa muda totalmente. Ela, sem aquela influência negativa, ela consegue ver a vida de outra forma. E a gente tem muitos casos, né, na literatura espírita, de espíritos, e também nas nossas reuniões, de espíritos que desencarnam e falam, oh, meu Deus, eu brigando por causa dessa fazenda aqui, fazendo inimizade e tal, né? Então, é porque realmente a influência da matéria ela é muito grande, ela é muito pesada na nossa vida. Depois ele continua e diz o seguinte, ó, para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhe mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, exortação e encorajamento, podemos concorrer para que eles melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade. Então, aqueles que, às vezes, durante a estada na Terra, ainda se mostram muito retardatários, né, muito presos à matéria, muitas vezes, ao ficar longe dessa influência, e com o auxílio dos espíritos benfeitores, e de nós também, que podemos orar por eles, eles conseguem se ver libertos dessa influência tão negativa e ver a vida de outra forma. Isso aqui é o que a gente faz numa reunião de desobsessão, de socorro, não é? Chega um espírito ali envaidecido, vingativo, enfim, que a gente costuma ver. E o que a gente faz é, através das vibrações, do diálogo também, ajudá-lo a compreender que o caminho é esse. E aí ele reconhece por si só, claro, mas com a nossa ajuda, né? E aí ele consegue, fora dessa influência, ter uma outra perspectiva de vida. Então, muitos espíritos que a gente, às vezes, né, a gente tem mania de julgar os outros. Eu falo por mim, eu tenho mania de julgar e tento lutar contra isso. Muitas vezes eu vejo alguém e falo, vixe, ó, esse aí não volta mais não. Tá batendo os outros na rua, xingando e tal. Mas, às vezes, aqui, lá no, se ele tivesse tido uma educação um pouquinho melhor, se ele estiver longe da influência do mal, ele vai ter uma visão diferente. É por isso que a gente não deve julgar. Então, muitos desses que a gente acha que vai ser enviado para um outro planeta, vai voltar para cá. E aí, quando chegando aqui, tiver uma situação melhor, vai ter uma visão de vida completamente diferente. E para concluir esse item, ele diz o seguinte: é muito simples o modo por que se opera a transformação, sendo como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar das leis da natureza. Marleninha, fica à vontade, pode falar, querido. Eu estava apanhando aqui, Caio. Eu fiquei no celular porque lá no escritório é muito quente. Sabe o que eu queria colaborar aí? É Kardec mesmo que fala isso. Não sei se é no Livro dos Espíritos, eu não me recordo. Que vamos supor, você pega 100% das pessoas aqui do planeta, né? 15% são danados mesmo, travesso, briguento, mal. 15% já são pessoas mais esclarecidas, mais evangelizadas. 50% é neutro. Então, sobre esse exemplo que você está dando, né? Eu me lembrei disso. Se esses 50% tiver o estímulo dos bons, tal, eles vão. Aí nós já somos 75%. O que tem acontecido, às vezes, é que
eles estão seguindo os outros, né? Eles, como quem vê, pensa que eu não estou no meio, né, Caio? Olha a pretensão. Eles, nós, né? Então, é isso. Porque a gente tem visto tanto, nossa, tanto disparate moral, tudo, você fala, meu Deus. Mas a gente pode ter coragem e fé, né? Porque a hora que der um insight mesmo, é o exemplo do aluno que você falou, né? Aí ele vai seguir os bons, eles vão, nós vamos, eles, outra vez, nós vamos seguir os bons. Ai, deixa eu parar de falar que eu só estou dando carta. Imagina, é isso mesmo, excelente, né? E geralmente os mais brutos também são mais barulhentos, né? Então, muitas vezes eles conseguem angariar aí uma turma boa, né? Mas é isso, então imagina esses aí que a Marleninha falou, esses 50%, né, de neutros, tendo influência positiva, né? Quando a gente estuda direito penal, por exemplo, muito, principalmente quando é estudante, né, a gente vai julgar os presos, acha que preso é pessoa ruim, mas se você vai estudar um pouquinho mais, você percebe que muitos deles que cometeram crimes, se tivessem a educação que nós tivemos, uma influência, né, talvez, não estou falando que sim, né, mas talvez, pelo menos teriam uma mais oportunidade de não cometer, né, algumas barbaridades aí. Claro que muitos, independente da educação que tivessem, né, teriam ali seus caminhos, um caminho difícil a traçar, né, mas muitos teriam tido uma vida diferente. Eu mesmo me pergunto, se eu tivesse na situação que eles estiveram, o que eu faria, né? E é difícil a gente responder. Mas fato é esse, que no mundo de regeneração, com a preponderância do bem, essa leva dos neutros, né? Elas vão ser muito influenciadas pelos bons. E aí, por isso que a gente brinca que no mundo de regeneração dá para nadar de braçada, porque a gente não vai ter tanta dificuldade em sociedade como a gente tem ainda hoje. Muito bem. Item 30. Sejam os que componham a nova geração espíritos melhores ou espíritos antigos que se melhoraram, o resultado é o mesmo, desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação, né? Então, quando a gente fala de geração nova, né, a gente já falou isso aqui, né? A gente acha que são espíritos, nem veio aqui ainda. Não, não. Pode ser que sejam espíritos que vêm de planetas, de outros planetas, mas também os antigos que se melhoraram, né? O resultado é o mesmo, que é o progresso do mundo, né, do planeta. Desde que trazem disposições melhores, há sempre uma renovação. Então, a gente pode, muitos de nós aqui vão viver agora, né, por exemplo, aqui 2023, e estamos vendo muita coisa errada aí, né? Quando a gente passa por esse período, a gente aprende bastante, fecha para balanço lá no plano espiritual, fica um período lá a gente estuda, trabalha, tem um momento de reflexão, e aí a gente volta para combater muitas vezes o que nós fizemos aqui, para combater instituições que nós defendemos na encarnação passada. A gente viu que ela é falha, que a gente tem que se organizar de outra maneira. Então, essa geração nova que a gente fala, ela pode ser composta tanto por espíritos novos, né, em relação à Terra, né, que vem de outros planetas, como por espíritos que já estão aqui há muitos anos, mas se renovaram, né, mudaram de ideia. Depois Kardec continua. Assim, segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. De um lado, os retardatários, que partem. De outro, os progressistas, que chegam. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça,
ou do mundo inteiro, em relação com aquela das duas categorias que preponderar, né? Então é isso. Tem aqueles que vão ficar arraigados nessas ideias ultrapassadas, aqueles que trazem ideias novas, progressistas, né? E aí a gente vai ter essas relações dessas duas categorias, né? E com a evolução vai preponderar as ideias progressistas, né? As ideias que vão mudando. A gente já dei como exemplo aqui, um exemplo simples, que é o divórcio. Posso dar um outro exemplo também, que a gente tinha diferença de filho, né? Quando a gente ia tratar de herança, uma coisa era o filho no casamento, outra coisa era o filho fora do casamento. Isso não existe mais, nós evoluímos. Filho é filho. Inclusive, seja ele um filho consanguíneo ou um filho afetivo, né, por adoção. Então, veja como nós vamos evoluindo. Eu não estou falando de muito tempo atrás, não, viu? Provavelmente muitos aqui ainda tiveram sob essas leis que faziam essa diferenciação. Hoje nós não temos isso mais. E também há pouco tempo aí, principalmente, isso era muito forte nos Estados Unidos, nós tínhamos bairros destinados a pessoas negras, bairros destinados a pessoas brancas, restaurantes destinados a negros. Isso acabou também. O preconceito ainda existe, mas pelo menos não é mais lei. Isso não está mais organizado e a gente não aceita isso mais. E aí, com o tempo, a cultura vai mudando e a gente vai progredindo. Essas ideias são ideias progressistas, que vão acabando com essas ideias de antes, né? Muito bem, item 31. Uma comparação vulgar, ainda melhor, dará a compreender o que se passa nessa circunstância. Figuremos um regimento composto, na sua maioria, por homens turbulentos e indisciplinados, os quais ocasionarão nele constantes desordens que a lei penal terá, por vezes, dificuldades em reprimir. Esses homens são os mais fortes, porque mais numerosos do que os outros. Eles se amparam, animam e estimulam pelo exemplo. Os poucos bons nenhuma influência exercem. Seus conselhos são desprezados. Sofrem com a companhia dos outros que os achincalham, né? Ou seja, ridicularizam e maltratam. Não é essa uma imagem da sociedade atual? Né? Então é isso. Se a gente pega ali uma turma, que é a maioria, vamos pegar uma turma de 100, 70% está agindo de forma violenta, jogando lixo no chão e tal. Os 30% estão acuados, eles não vão, se eles pegar uma latinha e pôr no lixo, está dando exemplo para ninguém ali, que os outros são maioria. Então é isso que os espíritos dizem, não é a imagem da sociedade atual, né? Quantos de nós aqui que fazem trabalhos voluntários, já não teve ali alguém, um parente, um vizinho, um amigo que falou, não, mas você vai acordar cedo, rapaz, tá ganhando nada para fazer isso, vai acordar cedo para trabalhar, né? Às vezes a gente é até ridicularizado, não? A gente tentando melhorar e é ridicularizado, né? Por causa disso, dessa preponderância do mal. E essa mudança de mundo que a gente está passando vai inverter isso aí. Aí a gente vai ter, no exemplo que a Marleninha deu, 50% de neutro, 15% de 25%, né? Seria 25% de agressivo e 25% de bons. Isso muda, você imagina 50% de bom, 25% neutro e 25% no mal. Esses 25% neutro, rapidinho, já tá... Quando vê, tá na fila distribuindo sopa, não tá nem percebendo, né? Já vai na onda da maioria. E é isso que vai acontecer. Depois, para concluir o item 31, ele diz: suponhamos que esses homens são retirados um a um, 10 a 10, 100 a 100 do regimento e substituídos gradativamente por iguais números de bons soldados,
mesmo por alguns dos que, já tendo sido expulsos, se corrigiram. Ao cabo de algum tempo, existirá o mesmo regimento, mas transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. É isso aí, vocês imaginam lá, esse 100%. 25 mal, 25 bom, 50 neutro. Aí você tira um punhadinho, uns 5% dos mal, põe 5% de bom. Seja novo ou seja reformado. Aí a gente já tem lá 10% de mal, 30% de bom, 50% de neutro. Aí você tira mais uns 5%. Eu nem vou continuar porque eu sou ruim de matemática, mas deu para entender, né? A gente vai trocando e aí vai ficando melhor. É um time de futebol. Lá. Você tem um time ruim, você troca o goleiro, depois você troca o lateral, de repente você está com uma seleção, né? É essa mudança que vai se operando com as emigrações e que vai fazendo a regeneração, essa transformação para a regeneração do nosso planeta Terra. Muito bem. Fica à vontade, Verinha, pode falar. Então, Caio, quando você mencionou referente a uma pessoa que fez alguma coisa, foi preso, ou pessoas que estão na rua, vivendo tudo, eu gosto muito de olhar para eles, para essa situação e pensar assim: eles têm um pai, eles têm uma mãe, eles têm um irmão, uma avó, alguém. Então, eles não estão sozinhos. Tem alguém que reza por eles. E nós também, né? Ter esse olhar de amor, porque eles não são totalmente ruins, eles estão ruins. Né? Perfeito, Verinha. Você sabe que eu sou da área jurídica, né? Você já comentei aqui. Mas é esse olhar que falta para nós, operadores do direito. E é esse o trabalho que a gente tem quando a gente fala sobre direitos humanos. A gente vê que antes de qualquer coisa, o que a gente tem ali é um ser humano. É antes de tudo. E como você disse, tem mãe, tem filho, tem irmão, né? São pessoas como nós. E nós, espíritas, eu acredito, ainda temos uma responsabilidade um pouquinho maior, porque a gente estuda o espírito. Então, nós temos um semelhante ali, um igual a nós ali, que provavelmente está passando por uma turbulência, né? E que a gente sabe que se combate turbulências como? Com amor. Com esse olhar que você está falando que a gente tem que ter, ou que você tenta ter, que você tem, né? E é justamente isso que a gente precisa. E é esse olhar, Verinha, que eu acredito que nós vamos ter em maioria daqui a um tempo, quando essa transformação se encerrar. Né? A gente vai acabar com esse olhar de desdém ou de raiva com as pessoas que estão em momentos turbulentos. Fique à vontade. Então, e isso tudo eu cheguei pelo sofrimento, porque, como eu já falei com vocês, tem um filho dependente químico em recuperação, e eu senti na pele isso aí, sabe? E aí, com toda a trajetória, a gente vai aprendendo. E aí junta com os estudos e dá uma junção legal. É isso mesmo, uma grande lição para todos os envolvidos, né? São as lições que a vida nos dá. E tão importante, talvez, quanto aprender a lição, como você está falando para nós, você está compartilhando, é passar essa lição para frente. A gente fazer aí, é passar essas vivências, se apoiar mães, né, que podem estar passando por momentos que você já teve também, de insegurança e tal. É assim que a gente aprende e, e passar os conhecimentos para frente, né? Porque o conhecimento é igual cobertor, ficar guardado no armário não já tem que colocar, ajudar, né? Passar para quem está precisando. É isso aí.
Muito bem. Item 32. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Isso é importante. Às vezes a gente pensa assim, né? Vai ter uma migração de espíritos aí que não acompanharam, né? Que estão teimando. Eles vão sair. Mas a gente está olhando só para a saída. A gente pode esquecer que também tudo que, né? Se está tendo uma saída, também vai ter uma entrada. E aí ele fala, ó, tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências e ao dar maior ascendente às ideias novas. Então, quando a gente tem uma partida coletiva, né? Infelizmente, nós estamos aí com 2 guerras em curso, né? Na Europa e no Oriente Médio. Quando a gente tem guerra, nós temos saídas em massa, né? Porque morrem muitas pessoas. Nós passamos também por uma pandemia, nós tivemos aí mortes em número mais elevado que o comum. Nós também tivemos aí mais para trás, né, as outras grandes guerras, a gripe espanhola, enfim, essas grandes partidas. Essas grandes saídas, né, elas também aceleram a vinda de outros espíritos, né? Só que a gente tem que tomar um cuidado, e eu lembro muito bem quando nós falamos disso no ano passado não, em 2020, que a gente não pode achar que quem está morrendo em grandes partidas, são só os espíritos que não tem que ficar aqui. Não é. É porque, se eu morro agora, eu vou lá no plano espiritual, certo? Aí eu melhoro um pouquinho e eu volto. Então, a gente vai fazendo um movimento. Todo dia está morrendo gente e está nascendo gente. Quando a gente tem de forma coletiva, esse movimento que se dá gradualmente, ele se dá de uma forma um pouco mais acelerada. Então, nas grandes partidas, a gente tem um pouco de uma aceleração nessa troca. E como a gente volta um pouquinho melhor, quando a gente tem isso em grande escala, a gente tem uma grande melhora. Até me lembro que a gente tomou esse cuidado para não falar que, para não dar a entender, né, que quando a gente tem desencarne em massa, seriam de espíritos inferiores, que a Marleninha vai puxar minha orelha se eu falar errado, mas Eurípides Barçanufo desencarnou por gripe espanhola. Foi isso mesmo, Marlene? Lá, tá certo. Eu aprendi com ela aqui, ó. Certinho. Caio, vou pegar aí a carona. Ontem eu ouvi uma palestra do Jorge Elahá. Vocês conhecem o Jorge Elahá? Ele é um espírita, um palestrante, assim, de mão cheia. Ele acho que é de Roraima. Enfim, desses lugares longe. E ele é judeu. Então, ele fez, junto com outros, com mais 2, o Severino, que também já viajou muito para lá, e um jovem, eles sempre fazem live juntos, esse jovem é de Israel. Então, eu ouvi na live, nossa, foi muito importante para mim, sabe? Me valeu muito, porque está acontecendo tudo isso. Eu, por exemplo, sou extremamente ignorante nessa parte. E eu não queria ficar. Às vezes eu leio jornal assim, mas eu falei, vou ouvir mais coisas espíritas, porque esclarece sem deixar a gente com a alma muito atormentada, né? Então, esse jovem, você vê ele falar, ele fala, gente, vocês têm que entender que esse jovem hoje é espírita, né? Foi até o Jorge Elahá que o ajudou muito, parece que ele passou por algumas dificuldades, enfim, e ele tem muito apreço por esse Jorge Elahá. Vocês têm que entender que lá eles não são cristãos. Então, eles pensam com outra cabeça, mas são pessoas que amam, são pessoas que trabalham, são pessoas que querem o bem. A maioria é isso. Acontece essas coisas por questões políticas e antigas até, né, gente? Antiquíssimas. Aí o Severino, esse Jorge Elahá, que entende muito bem também dessas questões aí religiosas que vêm, eles vão explicando. Mas
eu ia falar uma coisa. Ah, você falou da gripe espanhola. Aí ele explicou o seguinte, eu achei muito interessante, sobre isso que você está falando, Caio, do desencarne em massa. Fala, gente, não pensem vocês que todos que estão desencarnando são necessitados e vão ficar lá na lamúria. São muitos também que vão ajudar, que já chegam despertos lá para auxiliar, né? E eu achei isso muito interessante, é bem isso aí que você está falando. Porque a nossa tendência é já achar que está todo mundo na penumbra e nós estamos em cima da carne seca, e não é assim, né? E não é assim. Eu achei muito. Fica aí o convite, se vocês quiserem ouvir, vocês vão procurar lá, Jorge Elahá, Severino, esqueci o sobrenome, mas se puser Severino já vai achar. E o jovem é Álvaro Mordecai, parece que é o nome dele. É um jovem mesmo, mas ele morou lá em Israel. E eu achei tão bonito, ele falou, gente, tem muitos jovens da Palestina que trabalham em Israel, eles vão todos os dias para lá, uns gostam dos outros. Nossa, sabe, fez muito bem para mim ouvir isso. Então, fica aí o convite para vocês. É isso aí. Acelera, porque, como a Marleninha falou, muitos já desencarnaram agora, né, com a guerra, e vão voltar rapidinho, para dar uma força lá na frente, né? Então, é isso mesmo. Verinha, fica à vontade, pode falar. Então, complementando tudo isso que a Marleninha falou, sábado, na nossa reunião das 14 horas, veio um mentor espiritual pedindo que Jesus está fazendo um apelo para nós vibrarmos positivamente, com amor. E ele explicou tudo isso que a Marleninha falou, que é a forma deles lá entenderem que tem que ser assim e tal, mas principalmente fazer prece para os governantes. É isso mesmo, né? Porque... É isso mesmo. Desculpe, só um pouquinho, Caio. Aí ele explicou assim, gente, não tomem partido, não. E eu fiquei meditando isso. Tomar partido, a gente nem... Eu falo de mim. Nem entendo direito. Não estou lá na vivência deles. Vou tomar partido. E tem... Nossa, brasileiro é dono de fazer isso, né? E fica postando nas redes sociais. Aí ele falou isso, orem, 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 24 horas, e tá ótimo, e só. É isso mesmo, né? Entender a cultura, outra cultura, é muito difícil, né? A gente foi criado de outra forma, né? Não, com outros pensamentos e tal, então não adianta a gente querer fazer esse julgamento aí. Realmente, a gente tem mania disso. Tem até um amigo meu que brinca, fala assim, agora eu não sou mais especialista em Covid, agora eu sou especialista em guerras do mundo árabe. Ele fala brincando, né? Mas que a gente acha que sabe tudo, né? E quer ficar tomando partido, dando pitaco em tudo. E a Gisele está lembrando aqui, o orar e vigiar. Então, é orar por eles e vigiar o nosso pensamento para que a gente não a gente não entre aí no pensamento de raiva, de ódio, né? E de preconceito, né? Num momento desse. Muito bem. Item 32. As grandes partidas... Ah, não, já li isso aqui, ó. Isso, agora eu vou ler a próxima aqui, ó. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, é que muitos partem, a fim de se retemperarem em fonte mais pura. Olha aí, a Marlene acabou de falar isso, ó. Por estarem muitos, apesar de suas imperfeições, maduros para a transformação, então às vezes a gente está apontando o dedo para alguém lá, o cara está prontinho para evoluir, e nós estamos atrasadão aqui, ó. Então, por eles estarem maduros para a transformação, é que eles partem para se retemperarem mais rápido. Eles já estão prontinhos para evoluir. Aí aqui não está dando, aí eles partem, chegam lá, eles bebem de uma fonte mais pura, né? Eles estão livres do corpo físico e conseguem trabalhar e estudar de uma forma mais
livre, né? Enquanto se conservassem no mesmo meio e sob as mesmas influências, persistiriam nas suas opiniões e nas suas maneiras de apreciar as coisas. Então é aquele caso. Às vezes a pessoa está prontinha para evoluir, mas está no meio que não está facilitando essa evolução. Então ela parte e vai lá para o mundo dos espíritos, com o apoio dos espíritos superiores, as preces, né? De quem está encarnado aqui, mudar a sua opinião e a maneira de apreciar a vida. Uma estada no mundo dos espíritos bastará para lhes descerrar, ou seja, desvendar os olhos. Por isso que aí veem o que não podiam ver na Terra. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu não sou um estudioso de André Luiz. Se eu cometer algum erro, vocês, por favor, me corrijam. No nosso lar, é um caso parecido com esse, porque o André Luiz, ele fala que na Terra ele não tinha uma visão, né, pura das coisas, né? Ele passou por umas dificuldades, né, logo que desencarnou, mas veja, uma estada que ele teve ali, no plano espiritual, ele já conseguiu mudar totalmente a sua visão de mundo, tanto é que engaja num trabalho maravilhoso, né, junto com o Chico Xavier, contando a sua própria história, e aí vocês percebam a dificuldade que ele tinha enquanto vivo, né? Claro, um espírito inteligente, evoluído, claro, mas no meio ali da matéria estava difícil de dar aquele salto, né? E aí essa ida para o mundo dos espíritos fez com que ele, vamos dizer assim, desabrochasse, né? Eu não sou um estudioso de André Luiz, repito, mas o pouco que eu li foi a impressão que eu tive, né? Que foi mais ou menos isso que aconteceu com ele. Depois ele diz: o incrédulo, o fanático, o absolutista poderão, conseguintemente, voltar às ideias inatas de fé, tolerância e liberdade. Ao regressarem, acharão mudadas as coisas e experimentarão a influência do novo meio em que houveram nascido. Longe de se oporem às novas ideias, constituir-se-ão seus auxiliares. Então, imagine uma pessoa que nasça num meio, né, numa família, muito presa às posses, né? Muito presa à posse e muito presa ao sobrenome, né? Ainda tem um pouquinho disso, não, mas nós estamos acabando com isso aí. Só vai casar se for com sobrenome importante e tal, aquela coisa. Então, a pessoa nasceu ouvindo aquilo. Ela está ouvindo aquilo desde pequena. Ela aprendeu que isso é importante. É difícil demais desprender disso. Tem muitos que conseguem, mas tem muitos que não estão com essa força toda. Aí a pessoa desencarna. E aí ela, como dizem em Minas, ela atina. Ela percebe que não era aquilo ali. E quando ela nasce de novo aqui na Terra, já não está mais desse jeito, tão forte essa ideia. E aí, às vezes, ela nem dá bola para isso. Porque o meio já não está assim, né? Então, em vez de se opor as novas ideias, elas vão ajudar, né? Então, ela mesma, às vezes, vai ser uma grande defensora de que todos são iguais, né? Que não tem essa diferenciação de classe social e tudo mais. Muito bem. Deixa eu só ver uma coisa, deixa eu fazer um cálculo. Ó, hoje, excepcionalmente, eu vou parar aqui. Nós temos 7 minutos ainda, não vou encerrar a reunião. Eu vou explicar por quê. Não vai dar para terminar tudo, mas eu acho que a gente precisa só alinhar uns pontos. Aí eu já troquei uns áudios aí com a Marleninha, com o Tony, porque a gente foi bem sucedido no nosso estudo, né? A gente vai conseguir terminar a Gênesis, né? Muito bom. Só que depois, eu sou um cara ansioso, sou um ansiosão. Então, eu não queria terminar o livro sem que a gente já tivesse mais ou menos orientado o próximo passo. E nós temos algumas opções. E eu vou explicar quais são essas opções. A gente não precisa decidir isso hoje. Nós estudamos com calma e nós vamos tomar essas decisões com calma também. Não precisamos
Eu sou ansioso, mas eu não sou apressado. Então tá tudo bem. Nós vamos devagarzinho. O que acontece? Nós temos algumas opções, que são recomeçar a Gênese, estudar ela novamente, do jeito que a gente está fazendo, né? Agora, claro, com conhecimento um pouquinho maior, ou estudar outro livro de Kardec. Então, nós temos falei com a Gisele também, né? Temos a sugestão do Livro dos Médiuns, o que é Espiritismo e tal. Então, por enquanto, nós temos essas duas opções. Mas eu vou dar uma terceira opção, que é a seguinte. Eu vou compartilhar aqui a Kardecpédia para vocês verem aqui. Ó. Nós temos uma terceira opção, um terceiro caminho, que é estudar um livro de Allan Kardec, que é esse livrinho aqui, ó. Cadê ele? O Espiritismo em sua mais simples expressão. Por que eu vou dar essa sugestão? E nós vamos votar na semana que vem e conversar. Porque é um livro, a gente continua com as reuniões direto, sem parar, então a gente mantém a nossa conexão e com a conexão com os espíritos que nos assistem, nos ajudam. Nós continuamos em Allan Kardec, mas esse livro, ele é um livro pequeno e ele é como se fosse um resumo da doutrina espírita. Por quê? Porque a Gênese é um livro pesado, né? Vamos falar a verdade aqui, né? A gente teve muitas reuniões aí que a gente brincou, né? Que a gente falava, olha, só tomando um chá de camomila aqui antes de deitar, né? A gente precisou muito do auxílio da Ana, né? Com seus conhecimentos em geologia, astronomia, o Max também, na questão especialmente da biologia e tal. Então, passar por esse livrinho seria manter Kardec, manter a nossa conexão de uma forma um pouquinho mais leve, porque ele não aprofunda tanto. E aí, terminando esse livrinho, aí a gente pega outro pesadão. Aí a gente decide se a gente retoma a Gênese, se a gente pega o Livro dos Médiuns, uma boa também, ou alguma coisa assim. Eu não estou afirmando, eu estou sugerindo. Queria saber o que vocês acham aí da gente encerrar o livro semana que vem e depois decidir o que a gente faz. Aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha no livro, eu já li a primeira parte dele. É uma delícia, é um espiritismo bem na base mesmo e sem aprofundar demais. Agora, quero ouvir vocês aí, mas vamos falar, velho. Então, é igual nós que terminamos o Céu e o Inferno e começamos obras póstumas. Está uma delícia. Isso que você disse. Gostoso, né? E eu não conheço esse livrinho que você está dizendo, depois você escreve lá, porque aí eu procuro adquirir. Eu gosto do livro físico. Tá, eu mando lá. Gisele, você está convocado. Eu gostei. Porque, assim, como a gente estudou já a Gênese, de verdade, eu estava querendo algo novo. Então, eu concordo plenamente. E esse livro eu não conheço, gente. Assim, nunca li, entendeu? Nunca peguei e li. Acho que vai ser ótimo, né, para nós. É isso aí, vamos pensar. Eu vou colocar no grupo, aí vocês dão uma olhadinha lá. Ele é bem gostoso de ler, ó, então ele tem o histórico do Espiritismo, o resumo dos ensinamentos dos Espíritos e máximas extraídas do ensinamento dos Espíritos. Então ele traz o ponto aqui, ó, por exemplo, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então ele dá ali o conceito, explica um pouquinho, né? Eu acho que até fica até mais fácil a gente interagir mais, né? Porque a Gênesis a gente tem que estudar bastante, explicar e tal. Eu acho que é um período sabático, que a gente vai continuar estudando, e aí a gente decide depois se a gente volta para a Gênesis, a gente tem tempo
né, para decidir isso aí. Às vezes a gente é intuído aí também. Eu vou mandar no grupo, aí vocês dão uma olhadinha. Ó, ele tem 60 itens. A gente faz mais ou menos uns 5, 4 por reunião, dá alguns meses, e aí depois a gente vê. Mas aí na semana que vem a gente encerra o livro. Só não vai ter salgadinho e refrigerante, porque é online, mas aí vai ser a última reunião, aí a gente vota, a gente escuta todo mundo participa, a gente vê. Mas fica a sugestão aí para a gente. E é uma oportunidade de conhecer um livro novo também, tá? Aí mas a gente, semana que vem, a gente vê isso aí. Certo? Muito bem, Caio. Muito bom, né, meninos? Aqui só tem menina, né, fora o Caio. Olha, o Tonho, ué. Tem razão. Ele estava aqui na minha frente, agora já foi para lá. Pois é, tá vendo? Saiu da vista e esqueceu. É. Então tá. Então tá bom, né, gente. Aí eu vou colocar no grupo e depois, se for o caso, eu entro em contato com a Idefran, eu falo lá com o Fernando, a gente vê se eles têm um livrinho, como é que funciona lá. Eles podem pedir, né? Pode Aí, como você vai fazer isso, então eu nem vou me antecipar, vou esperar, ver o que decide, e quem sabe a gente compra junto, né? Isso, espera, Verinha, Eu vou pegar o contato lá deles, a gente vê na livraria, às vezes ele pede um tantão de uma vez, não sei. Isso aí é fácil de resolver. A gente tem, graças a Deus, a gente tem boas amizades aí, Franca, né? Aí a gente consegue organizar. Muito bem. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Pode ficar à vontade. Todo mundo com calor, né? Eu também estou, tá quente. Caio do céu, diz que aí tá mais calor do que aqui em Franca, mas hoje está terrível aqui, né, gente? Eu não aguentei ficar lá. Vim para cá porque eu fico em frente de uma porta que... lá Só no que aí centro. venta. Aí em Franca e venta geladinho, aqui venta quentinho. É verdade, Caio. Lá no jardim. Isso aí, não dá conta, não.